Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. CGCast começando para você, sejam bem-vindos. Meu nome é Daniel Ibarra e hoje nós temos um assunto muito interessante para conversar, que é sobre o desempenho italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Comigo eu tenho meus dois queridíssimos, Mac e Paulo. Tudo bem com vocês? Fala, Bull. Fala, Mac. Alô, ouvinte. Dali. Tudo bom? Tudo tranquilo com vocês dois? Tudo jóia. Tudo Beleza. jóia? Por aqui, mando minhas saudações cavalarianas para você que tá ouvindo a gente, que embarcou em mais um episódio, que viu o título desse episódio, Itália na Segunda Guerra Mundial, achou interessante. E para você que também está puto dentro das calças, tal como eu estou. Como estamos, né? Como estamos com o incêndio da Notre Dame de Paris hoje, dia de gravação. Século XII. Realmente, é uma daquelas situações da gente fica bem chateado por toda a história que a Catedral de Notre Dame de Paris representa na história mundial e na história da própria civilização ocidental. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre o desempenho italiano na Segunda Guerra Mundial. Isso aí. E é muito interessante porque é uma porção da Segunda Guerra Mundial que é pouco menos estudada, né? A gente sempre fala sobre Alemanha, Estados Unidos, sobre Grã-Bretanha, sobre a União Soviética, sobre Japão, e às vezes os italianos ficam ali meio que de coadjuvantes porque eles realmente foram coadjuvantes. Não dá para colocar, eu pelo menos, particularmente, os meus queridos companheiros de podcasting podem dizer que eu estou errado, mas a Itália para mim foi um coadjuvante que em determinados momentos realmente não cumpriu muito bem com o seu papel, e a gente vai falar exatamente sobre isso. Vou deixar uma pulga pro Paulus. Na minha opinião... Manda. Meus 5 centavos de opinião no início do podcast. Acho que a Itália foi fundamental pro início da guerra, principalmente se a gente levar em conta o ambiente ideológico pro desenvolvimento do conflito, mas meio que faltou fôlego, né? Faltou. E daí, Na verdade, militarmente, não foi tudo aquilo. Pois é. Mas aí eu deixo contigo pra tocar o barco. Exatamente, interessante debater esse tema, né, Paulo? Não, é interessante porque bem que você falou, Bu, é pouco estudado esse tema, e por isso o que acontece? As pessoas acabam tendo já um preconceito do que foram os italianos e a performance italiana na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos comentar nesse SejaCast, né, sobre esse tema, performance dos italianos na Segunda Guerra Mundial, e a maioria das pessoas já tem uma conclusão já, que a participação deles foi uma piada, que eram covardes, que é uma participação pífia. E é pouco estudado de fato, como você bem disse. A maioria dos acadêmicos que sempre se prenderam aos alemães, aos britânicos, os americanos e russos, e os japoneses também na Segunda Guerra Mundial, e até é mais lucrativo você traduzir um livro do Albert Speer ou do Joachim Fest do que o Pietro Badoglio. Exatamente. Ou então o do Hugo Cavadiero, que é um diário que conta todo o Estado-Maior italiano de 41 a 42. Enfim, é pouco estudado e acaba que muita gente acha que as forças eram covardes, que Mussolini era um Zé Mané, um fanfarrão, né? Enquanto Hitler de vez em quando é tido até como um estrategista. Antes de começar a falar isso tudo, nós vamos ter que fazer um flashbackzinho, né? É bom, né? Pra falar como que aconteceu isso tudo aí, dar o contexto. Você precisa do contexto, senão não tem jeito. O que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália sofreu como a Alemanha, todos esses países pós-Primeira Guerra Mundial. No caso, eles tinham 5 milhões de combatentes voltando para casa e para o mercado de trabalho. Com isso, os salários caíram e levou a recessão. Ok, normal. Qual que é a receita? O que isso gera? Protestos e rebeliões da população, pedindo ajuda social e econômica. E nesse contexto surge o crescimento do Partido Socialista na Itália. E esse Partido Socialista, isso depois da Primeira Guerra Mundial, poucos anos depois, clamou por uma greve geral e todo mundo com medo do que poderia acontecer na Itália, que poderia ser a mesma coisa que aconteceu na Rússia, que é na União Soviética, no caso já era, ou na Alemanha. Então acabou surgindo outro partido, Partido Fascista, que tinha na frente Benito Mussolini, que era um ex-comunista, ex-republicano, jornalista, que até tentou ir para a Primeira Guerra Mundial, mas se machucou no treinamento. Não, sacanagem, ele se feriu com uma granada, não vamos cachar também não. Mas o negócio é o seguinte, entrou o fascismo na Itália, isso só para dar um background pro ouvinte. E todo mundo lembra do fascismo, né? Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado.
Hoje em dia, fascista virou qualquer um que discorda das suas opiniões, né? Das opiniões de esquerda, né? Aí acaba que tudo vira fascista. E o nego não sabe o que é fascista. Exatamente. É bom sempre lembrar onde se foi criado o fascismo, o lema do fascismo, os caras engrandeciam o Estado, e tem gente que odeia o Estado e é chamado de fascista, mas enfim, não é o que a gente está discutindo. Vamos lá, os fascistas e os comunistas brigando na rua, não sei o que lá, o Partido Fascista cresceu e marchou até Roma em 1922, junto dos camisas negras, a fim de reivindicar o posto de primeiro-ministro, que era da época do Luigi Facta. O caboclo era um fraco, não aguentou, e o Vítor Emanuel acabou chamando Mussolini para cadeira de primeiro-ministro. Vítor Emanuel, que era o rei da Itália. O rei da Itália, Vítor Emanuel III. Então entra Mussolini na brincadeira, isso já em 1922. Vai lembrar que Hitler... Posso falar só uma curiosidadezinha? Você que está ouvindo este podcast, meu amigo, a gente acabou de citar o rei Vítor Emanuel III da Itália, e isso tá, se você gosta de futebol, isso está diretamente ligado com as cores da camisa italiana, porque você sabe, não tem azul na bandeira italiana, mas o azul era a cor da família real italiana, assim como o laranja é a cor da família real holandesa. Por isso que essas camisas não possuem as cores do seu país, porque vem lá de trás das cores da família real, que na época liderava o país. Só um dropzinho de curiosidade inútil. Boa. Mas então, voltando, Mussolini, muita gente achava que ele era um fanfarrão, né? Como eu disse, um Zé Mané, um Zé Ruela. Mas a verdade é que não era muito bem assim. A ponto de que muitas pessoas dizem que todo mundo paga pau pro Hitler, que ele era um rei como é que fala? Nos discursos, de levantar a população e tudo. Mussolini era melhor ainda, porque ele era ator. Então ele não apenas mandava ver nos discursos, mas como fazia todos aqueles gestos que o povo ficava doido. A ponto de que eu vi um documentário esses tempos para trás falando da subida do fascismo, do poder até a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial. E muita gente falando que, olha, eles eram fascistas, mas seguia mais o Mussolini as características, que ele era na verdade pelo jeitão de galã. Uma caricatura, um jeitão de galã, que era aquele ator que falava que queria reviver o Império Romano novamente. Enfim, então desde 1923 o cara já estava de olho nas colônias italianas. Interessante como a conversa é muito parecida, né? Não, é o mesmo curso. Entre Mussolini e Hitler, né, essa coisa de reviver uma glória antiga. O Terceiro Reich de um lado. Que às vezes não existe, né? Que às vezes não existiu. Isso é um pouco do ambiente cultural até do século XIX, que é aquela busca, aquele romantismo, aquela busca pelas origens míticas e gloriosas do passado, que, como você falou, às vezes não existe. O nacionalismo que surgiu nesse século XIX, e vale lembrar também que tanto Itália como Alemanha, que foram atrás desse reviver esses impérios, eles se unificaram quase que no fim do século XIX. Né? Então, sim. enquanto muitos europeus possuíam já colônias e no caso da França, Inglaterra, até a Holanda já possuíam colônias fixas, estava Itália, Alemanha e a coitada da Bélgica lá atrás de um pedaço de terra para sugar. Para chamar de seu, né? Enfim, então em 1927 os italianos tomaram controle da Somália e depois ficaram 10 anos tentando pacificar a Líbia. Tá, só voltando, né, um pouquinho, o Vítor Emanuel, ele cedeu aos fascistas. Isso, cedeu. Mussolini subiu ao poder em 23, correto? Isso, 22, subiu em 22. 22. Em 23 ele já estava preocupado já em reviver totalmente a Itália, então ele já queria... Depois da Primeira Guerra Mundial, todos já tinham aquela sensação de um novo começo. Então, Mussolini entrou no poder e ele queria reviver o Império Romano novamente. E aí ele começou tentando adquirir colônias. Terras para chamar de sua. Exatamente. Na Líbia, onde os italianos só tinham um pedaço de terra litorânea, pacificou por 10 anos, aumentando o território, e também na Somália e na Eritreia. Depois veio os anos 30. E nesse ponto tem um ponto importante que nós vamos usar ainda aqui no podcast. Quando
o chanceler Dollfuss foi morto por um grupo de nazistas. Não se sabe, eu não sei agora se foi a mando de Hitler ou não, mas Mussolini mandou tropas italianas para o Passo de Brenner, ameaçando ou defendendo a Áustria contra uma anexação de Hitler, o caso que não aconteceu. Aconteceu em 1938. E isso Mussolini jogou bem o jogo diplomático, mas ele ficou com o twin na mão depois, vocês vão ver. Por causa disso. Vem a guerra com a Etiópia. O que acontece? Eritreia, Somália, entre os dois estados tem a Etiópia. E na guerra ítalo-turca, a Etiópia tentou dar uma afanada nos territórios italianos só 6 vezes. Porra. Então os italianos já aproveitaram falando, é Etiópia, agora vai. Mandou o governador-general da Eritreia, que era no caso o Emílio de Bono, invadiu em 23 de outubro de 1935, 100 mil homens só para tomar conta da logística. O terreno impraticável, um pedaço de chão que naquela época não valia porcaria nenhuma. A verdade é essa. Começou a ter problemas de logística, o exército etíope não era páreo para os italianos naquela época, mesmo assim fizeram uma defesa heróica em certos encontros e escaramuças, mas Mussolini queria uma vitória rápida. Então acabou trocando para Pietro Badoglio, que muita gente conhece ele da Primeira Guerra Mundial, no fronte norte do Isonzo, onde o coitado diz que as baterias e artilharias italianas só podiam abrir fogo mediante a ordem pessoal dele, Ai, e ele beleza. sumiu quando os alemães atacaram. Ahá! É um... Puta que pariu, bicho. Enfim, esse aí tava tocando, tava... É de cair o cu da bunda. Ah, ué, pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo. O cara não acharam ele e a leva de austro-húngaros e alemães atacaram e ferraram os italianos. Ok, vamos passar adiante. Entraram em Addis Abeba em 1936 e vale lembrar que a Regia Aeronáutica usou armas químicas contra os etíopes. Que beleza. Yeah. Mas você sabe quais são? Eu não pesquisei, eu não pesquisei qual, mas é um fato pouco difundido na época, só depois da guerra que foi mais difundido. Mas depois tem que dar uma pesquisada qual arma química que foi no caso. Você que tá com o foninho no ouvido uma hora dessa aqui, que sabe o que foi usado lá, manda pra gente contato@clubedosgenerais.org. Isso. Um pouquinho mais adiante, Guerra Civil Espanhola, os italianos mandaram 50 mil voluntários, na verdade de olho na França, com medo da França mandar voluntários, transformar a Espanha num protetorado e ferrar com a Itália, então Mussolini mandou para as fileiras de Franco 50 mil voluntários. E os italianos lutaram bem. Vale lembrar que a Regia Aeronáutica perdeu 175 pilotos nos céus da Espanha. A artilharia italiana deu suporte fundamental no fronte norte, na Guerra Civil Espanhola, e tropas italianas tomaram cidades como Bilbao, Brunete e Santander. Então eles, como se diz, até que lutaram bem na Guerra Civil Espanhola. Agora entra a Segunda Guerra Mundial. Vamos antes, deixa eu só fazer uma paradinha aqui antes. Durante a guerra com a Etiópia foi usado gás lacrimogênio, gás asfixiante e gás mostarda. Olha, excelente. Tá? As três belezinhas aí foram usadas contra os etíopes durante, especialmente na ofensiva de Natal de 1935. E também em março de 36. O que não faltou na África foi a atrocidade entre o final do 19 e início do século XX. O pau torava de um jeito diferente. O rei Leopoldo que o diga. E o Congo belga, né? Uhum. Sim, exatamente. Mas enfim, falando da Segunda Guerra, como todo mundo sabe, Hitler levou a Europa à beira da guerra lentamente. E o que acontece? Em 1938, rolava um pouco de indiferença dos franceses e britânicos, pressionando, não pressionando, e rolava um apoio diplomático italiano. Então, em 1938, rolou o Anschluss e a anexação da Tchecoslováquia. Então, Mussolini a parada é o seguinte, Mussolini tinha um pé atrás com os alemães, e ele era esperto, ele sabia que não podia brincar. Só que na época ele entrou na onda e achava que essas nações jovens, Itália, Alemanha, Japão, como eu disse, Itália e Alemanha foram unificadas há menos de 100 anos, e o Japão também era um país que estava se ocidentalizando. E eles estavam prontos para assumir uma liderança mundial contra a Grã-Bretanha e a França, então Mussolini resolveu fazer uma aliança militar com o Japão e a Alemanha. Mas vamos lá, por que a Itália foi aventura militar? Vale lembrar que a guerra começou em 1939 na Polônia, e em 1940 as forças italianas entram na guerra. Por que a Itália entrou na guerra? Isso foi um cálculo bem interessante. O que acontece?
Mussolini, vendo que Hitler estava ganhando tudo, passando o rodo em geral, passou o rodo na Polônia, Holanda, Bélgica, já estava batendo, já estava derrubando a França, e falou, bicho, se eu não entrar nisso aí, eu não vou ter lugar na mesa de negociações. Eu preciso garantir um espólio nessa brincadeira. O que acontece? Desde o Pacto e a Aliança Militar, os italianos falaram, nós só vamos ficar pronto para a guerra em 1943. Isso é um fato importante, que eles firmaram a aliança militar com a Alemanha e o Japão, mas principalmente com a Alemanha, mas falaram, o Conde Ciano foi lá, no caso, representar os italianos e falou, nós só vamos ficar pronto em 43. Mas os alemães deram de João sem braço e tudo bem, beleza. Ok. Mussolini também estava com medo que, com o papel que ele teve no assassinato do chanceler Dollfuss e sua resistência em entrar em combate com os alemães já em 39, que isso respingasse na Itália na mesa de negociações, transformando a Itália talvez num satélite alemão, uma Suíça maior. Então ele falou, bicho, nós vamos ter que entrar na guerra. Mas vale lembrar outra coisa também, eles fizeram um pacto com o eixo, lógico, mas a Itália propôs sair, pular fora, e chegou aos britânicos e falaram, olha, nós queremos essas possessões na África e nós saímos do pacto do eixo e vamos para esse lado. Só que o Lord Chamberlain falou que não, isso vai ser uma medida que vai demonstrar fraqueza. Crocodilou os italianos, jogou ele para as cobras. Então, em 1943, eles falaram que iam entrar em guerra, acabaram entrando em guerra em 1940. Gente, o que acontece? Os italianos não estavam esperando a guerra de fato. Existia dois probleminhas, na verdade nós vamos falar no final 3, mas existia um problema crucial para a Itália e que afetou muito a performance dos italianos na guerra. A Itália não tinha uma indústria que conseguia suprir o esforço de guerra que precisava. Os alemães não ajudavam como deveriam, economicamente. E a Itália acabou que teve que se virar por conta própria. Tem dois exemplos. O primeiro é o do carvão. A Itália tinha que importar carvão. E o que acontece? As minas que estavam fora da Itália, as minas de carvão, estavam na Tchecoslováquia e na Polônia. Quem que afanou as minas de carvão? A Alemanha. Ok. Petróleo. Dependia de importação dos Estados Unidos, da Pérsia e da União Soviética. Começou, Grã-Bretanha fechou Gibraltar, sobrou apenas as reservas romenas de Ploeste. O que aconteceu? Os alemães afanaram também. Então, gente, só esses dois itens já atrapalhou muito a performance italiana na guerra. Bom, e a performance italiana não começou das melhores, né? Exatamente, até porque eles não esperavam, não estavam preparados de fato para uma guerra. E quando Mussolini viu que, agora eu vou ter que botar minhas tropas na linha de frente, ele, em vez de fazer uma estratégia coerente, não, mandou um tanto de tropas para ajudar os alemães na Rússia, mandou um tanto de tropas para a Grécia, mandou um tanto de tropas atacar o Egito e depois atacar a Somália. Então foi tropas totalmente espaçadas, estendidas em locais bem longe do outro, já não tinha muito equipamento, além do equipamento ser ruim. Isso foi até uma sacanagem mandar o soldado italiano para esses confins e com o equipamento que eles exigiam. L3 era um brand gun. É um carro blindado com 2 metralhadoras. E então, nem muito blindado, né? Nem blindado era direito. E é interessante falar, porque olha só. Olha, um detalhe que eu estava comentando que começou mal. A Itália invadiu a França em 10 de junho. Uma vergonha. Na fronteira ali no norte da Itália, sul da França. Chutar cachorro morto. E foi chutar cachorro morto. Entrou por volta de 300 mil homens e ainda tomou pau dos franceses. Tomou, bicho. Foram 3.800 mortos ou feridos, com mais 2.100 vítimas de congelamento e um submarino fudido. Olha aí. Então já começou tomando pé na bunda, assim, com todo gosto, entendeu? Pois é, uma outra coisa, já fazendo uma interferenciazinha para não ficar de ouvinte premiado hoje. A Regia Aeronáutica, a gente vai falar um pouco mais pra frente, já era independente da Marinha e do Exército, coisa que a gente só ia ver em outras forças como Estados Unidos e mesmo o Brasil, bem mais pra frente. E em determinados momentos que a Marinha Italiana precisou de um suporte aéreo, não tinha, porque o comando da Força Aérea simplesmente achava que não era necessário. Esse caso da entrada pelo sul da França foi típico, tinha conflito naval, e aí, cadê o apoio aéreo? Não tem, a Força Aérea está em outro lugar, tem mais o que fazer. A famosa questão de você ter um Estado-Maior conjunto operando sobre o mesmo comando e com o mesmo objetivo.
É, claro. Isso foi a primeira coisa que britânicos e americanos fizeram, desde o início, ter um Estado maior conjunto para poder coordenar operações conjuntas. Isso é básico e necessário se você quer ganhar qualquer coisa militar. E você está lidando com um aliado que é um outro país, né? Que é um outro grupo de combatentes. A gente até fez até uma piada aí, né? Falando aí da Itália, enfim, mas olha só. Além desse problema na indústria que nós citamos de falta de matéria-prima e que a base industrial era pequena e não aguentava, olha que fato curioso. Tinha a Ansaldo e a Fiat, que eram as duas empresas que produziam carros de combate. Não são tanques, carros de combate. Lembra do 007. Enfim, tinha uma falta de coordenação muito grande na produção de material bélico dentro da Itália. E o pior, monopólio. Agora, é uma sacanagem isso. O que acontece? Ansaldo e Fiat monopolizaram a indústria de carros de combate. E eles, como eles não queriam concorrentes, eles deixavam de pegar contratos vantajosos, como, por exemplo, a construção de Panzer III e Panzer IV, ou Skodas, para não ter que deixar outras empresas entrarem na jogada, como Alfa Romeo, Lancia e as outras. Então, os caras, bicho, na sacanagem, em vez de ter transferência de tecnologia, know-how para produzir equipamentos melhores, não. Vou ficar nesse dois aqui, Ansaldo, Fiat, todos os carros de combate italianos eram Ansaldo, Fiat. Uma merda todos os carros de combate, nós vamos falar que é o L3, duas metralhadoras Breda e blindagem parecia um papelão. O M11 tinha um canhão de 37mm e uma blindagem que era uma bosta também. O M13 já era um pouco melhor, canhão de 47mm, mas era lento pra cacete. Era um mastodonte se arrastando. Protecionismo de mercado funciona assim, pode confiar. O fuzil italiano que armou os soldados era modelo de 1891, o Carcano. Agora, pelo menos, a Beretta era boa. Então. A submetralhadora pistola Beretta era boa. Isso aí a gente tem que também falar aí que eram boas. Mas o resto era uma merda. Os carros de combate, um Matilda britânico já fazia um estrago bonito. E já era um blindado ultrapassado, hein? Ultrapassado, 50mm de blindagem frontal e isso aí, vai pra frente. E canhão de 40mm. Ó, produção industrial, só pra vocês terem noção. Agora fazendo até uma defesa da Itália. A Itália tinha uma base industrial pequena, falta de matéria-prima, mas mesmo assim, eles tinham 2,6% da produção industrial em 1939 contra 9,2% dos britânicos e 10,7% dos alemães. Mas isso não impediu deles produzirem 1/5 de todo o armamento que que os alemães e italianos usaram no fronte. Então, os italianos mesmo, não é à toa que quando eles entraram em guerra em junho de 40, no verão de 1940, os americanos achavam que devido à falta de matéria-prima eles durariam 3 meses. E os italianos duraram mais. Mas no caso, como nós falamos que Mussolini precisava mandar tropas até para conseguir um espólio de guerra, em junho de 40 ele atacou tanto a União Soviética, junto dos alemães, na Barbarossa, 75 mil mortos. Junho de 41, né, Lindão? 41, perdão. Junho de 41, perdão. Não, junho de 40, eu anotei errado aqui, é verdade, gente. Junho de 40, atacaram o Egito, atacaram o Egito na África do Norte. Junho de 40 também atacaram o leste africano. E outubro de 40 atacaram a Grécia. Pense numa lapada. Chutaram a bunda deles mesmo. A verdade é essa. O que acontece? Foi mal preparado. Foi mal preparado de fato. Eles atacaram no outubro de 1940 na época de enchentes e chuvas no terreno montanhoso. Então, mesmo que a Albânia tinha 3 portos para você escoar sua logística, a via interna só era uma. Eles só tinham uma via de logística. E os gregos já estavam esperando pelo ataque. Então, o que os italianos jogaram para fazer frente aos gregos fez só paridade. Então, os italianos, num terreno montanhoso, que na verdade é até um pouco do que eles estavam treinados, né? Vai lembrar das tropas alpinas, mas tomaram na tarraqueta. Vamos lembrar que as condições logísticas deixaram os italianos apenas com paridade. Isso foi presa fácil para os gregos que estavam se defendendo no início. Lembrando que o terreno sempre favorece a defesa e nunca o ataque. Exatamente. E no começo de 1941, os gregos já tinham colocado 29 divisões em 2 exércitos, na região da Grécia e dos Balcãs, 2 vezes mais que o tamanho do exército da África do Norte, por exemplo. E tinham mais 14 divisões na Iugoslávia. E o que acontece? Acabou que esses italianos prenderam tropas iugoslavas e gregas, dando chance dos alemães serem cruciais e darem o golpe final.
Apenas lembrando que, desde a queda da França até a invasão da União Soviética em junho de 41, o esforço de guerra no cenário total da Segunda Guerra Mundial estava acontecendo na Grécia e nos Balcãs, e não na África do Norte. Só nesse teatro de operações, que era nos Balcãs e na Grécia, os italianos tinham 400 mil homens e tiveram 150 mil baixas, sendo que 30 mil delas foram só em operações antiguerrilhas contra os iugoslavos, que era um dos piores lugares para um soldado alemão, italiano, qualquer um, mandava para a Rússia, mas não manda para a Iugoslávia. E teve mais baixas do que eles tiveram contra o general Wavell na Operação Compasso, quando foi o contra-ataque britânico, né, lá do Egito. Sim. 40-41. Então, enquanto a intervenção alemã foi crucial, o esforço maior foi italiano. Os italianos tiveram um esforço bem maior na campanha grega, mas a gente sempre lembra dos alemães, no caso. E isso é normal. E o dos alemães contra os britânicos, vale lembrar até contra as tropas neozelandesas e australianas também, os Anzacs. Mas agora a campanha no leste africano e norte africano. Como todo mundo sabe, Mussolini, quando começou essa sanha no verão de 40 para fazer um ataque, ajudar os alemães de alguma forma ou de outra, Mussolini queria ocupar as colônias francesas e britânicas na África. Então, assumir pelo menos o controle do canal de Suez era o primeiro objetivo. Então, em agosto de 40, ele ordenou ataques a posições britânicas na África Oriental e no Egito. Na África Oriental tiveram tropas italianas e tropas coloniais, como também na África do Norte. No caso do leste, na parte oriental da África Oriental, muita gente fala que foi um raro exemplo de sucesso de operações de linhas exteriores contra um inimigo superior em força e equipamento. Esse inimigo superior em força e equipamento são os italianos. Tem que rir. Tem que rir. Os britânicos estavam com as forças estendidas do mesmo tanto que os italianos. E acabou que os italianos foi mais uma guerra de cerco, porque a abundância aliada, que tinham tropas italianas, tropas sul-africanas, além de tropas britânicas. Então, acabou que foi quase que uma guerra de cerco. E os italianos perderam da mesma forma que os britânicos foram cercados em Singapura ou Hong Kong. Só que fica mais feio para os italianos. Os italianos são os patinhos feios da Segunda Guerra Mundial. Pois é, tem que considerar também essa campanha do norte da África, que toda essa campanha ela parece muito até com campanhas navais. Você tem algumas vastidões que você não ocupa, mas que você, entre aspas, navega, e alguns pontos, algumas cidades que daria para considerar como bases em ilhas. Então toda a movimentação, toda a dinâmica de campo de batalha é muito mais ampla do que uma campanha conduzida, por exemplo, em território europeu. É uma dinâmica completamente diferente e que o pessoal estava aprendendo a fazer, tanto ingleses quanto italianos. Isso. E até você pega, vamos supor, os italianos que estavam sempre esperando uma ameaça vinda do norte, né? Então eram as tropas mais acostumadas com montanha, com esse ambiente, não com deserto. Uhum. E em 13 de setembro, Rodolfo Graziani tentou avançar para o Egito na esperança de tomar o canal de Suez. Então ele tinha um exército de 236 mil homens apoiado por uma poderosa força aérea. Essa poderosa força aérea que a historiografia fala. Mas não era bem assim no começo. Mais ou menos. Isso. Os italianos possuíam 3 divisões dentro de 3 corpos de exército. Não, só apenas 3 divisões e faziam frente aos franceses na Tunísia e 2 corpos de exército contra os ingleses. Então, de 10, o 10º e o 5º exército italianos na Líbia marcharam rumo ao Egito. A pé, minha gente, a pé, porque não tinha caminhão, porra. 3.500 veículos para 100 mil soldados era a média. Brincadeira. Marchar a pé, praticamente. E logística, para vocês terem noção, enquanto os britânicos tinham mais de 200 tanques à disposição, só no outono os italianos foram supridos com 22 M13. Que beleza, hein? Aí fica difícil, aí é forçar a amizade. Aí o que acontece? Bergonzoli avançou até 100 km de Alexandria, né? Quando os britânicos começaram o contra-ataque, que foi a Operação Compasso, com O'Connor. Os carros de combate italianos não eram páreo para os Matildas britânicos, os italianos tinham que atirar nas lagartas para ver se imobilizavam. E o revés que os britânicos infligiram nos italianos acabou por chamar o 10º Fliegerkorps alemão da Luftwaffe para ajudar. E depois, vendo que o desastre em Bedafon e mais de 100 mil prisioneiros de guerra, o Afrika Korps entrou na jogada. Os italianos deveriam recuar e encurtar a frente deles quando eles tinham que com o avanço da Operação Compasso.
Só que não tinha como recuar, porque eles tinham que recuar a pé também, gente. Então, porra... Bedafon, eles foram recuando, foram cercados e prisioneiros. Vamos recuar então, mas vai recuar a pé contra um inimigo blindado, motorizado? Aí, pois é, mais uma vez, os soldados italianos com poucos equipamentos, os soldados que já estavam, os primeiros soldados que já estavam na África do Norte, estavam tirando água de pedra e avançando a pé rumo ao Egito aos 50 graus Celsius todos os dias. Enfim, se ferraram em Bedafon. Veio o Afrika Korps e veio o mito de Erwin Rommel. Toda retirada de Rommel era estratégica, enquanto Graziani ou Messi era covardia. Estavam fugindo. Isso meio que atrapalhou um pouco até a historiografia militar a falar dos italianos. Todo mundo, principalmente os historiadores militares americanos e britânicos, deram sempre muita ênfase em Rommel. E a gente entende porque o cara era um gênio. Mas esse gênio acabou nas derrotas britânicas foi devido ao gênio de Rommel e nada falando dos italianos. Agora, vale lembrar que, vamos supor, em maio de 42, 31 dos 50 batalhões do eixo eram italianos. E 240 dos 500 carros de combate eram italianos. Então você tinha o Rommel comandando, tinha na hierarquia militar um general italiano acima, que me fugiu o nome, não vou lembrar mesmo, mas Rommel tomou os louros de todas as vitórias na África do Norte, excluindo um pouco da ajuda italiana, principalmente em El Alamein, que foi a maior batalha do fronte norte-africano e que os italianos tiveram um papel fundamental, a ponto de que, quando acabou a batalha, foi a divisão blindada Ariete que salvou Rommel e transportou os remanescentes dos soldados alemães. Vale lembrar isso da mesma forma que os britânicos também. Os britânicos na África do Norte, em El Alamein, tinham de 86 batalhões, de 86 batalhões, 36 eram britânicos. Tinham neozelandeses, tinham até gregos no norte da África. Mas a historiografia mostra que foi uma guerra entre britânicos e alemães, relegando os italianos e os outros nem tanto do lado aliado, no caso, mas do lado do eixo, relegando os italianos a um segundo plano, o que não foi verdade. Os italianos tiveram um papel fundamental e, durando até no final, o Afrika Korps se entregou e ainda tinha tropas italianas em combate. Tem a campanha também, a campanha épica dos italianos na frente russa, que vai ser até um livro que nós vamos citar no final aí do CGCast, e que vale um CGCast só pela participação italiana no fronte russo. Com certeza. Vale lembrar que uma das últimas cargas de cavalaria do século XX foram dos italianos. Muita gente comenta dos poloneses na Batalha da Polônia, mas tem que lembrar dos italianos contra os tanques e os russos, a ponto dos russos fugirem, vale lembrar também. Eu queria fazer um ponto aqui, Paulos, porque tem uma questão que precisa ser colocada, que é o oficialato italiano. O oficialato italiano é um desastre. Péssima qualidade. Desde a mais alta patente até o mais baixo oficial, até o tenente mais novinho e mais fresquinho, os oficiais italianos, eles faziam uma grande diferença entre eles e a soldadesca. Tá? Então imagine que o soldado italiano estava ali marchando a pé debaixo de 50 graus, eu tenho absoluta certeza que os seus oficiais estavam indo de carro ou de caminhão, com os poucos caminhões que tinham. A diferença de alimentação era gigantesca, tá? E o tratamento era quase espartano entre oficiais e soldados. Então isso contribuiu muito para a derrota, para a maneira com que a Itália é vista durante a Segunda Guerra Mundial, porque quando os italianos tiveram bons líderes, Rommel, por exemplo, eles se mostraram uma tropa de extremo valor. Exatamente. De extremo valor. Então a gente está falando aqui, né, do maquinário, a questão da Itália não está pronta, não tem petróleo, não tem carvão, não tem caminhão, fuzil do século XIX e o cacete, mas eu acho que se a Itália tivesse um oficialato mais profissional, um oficialato que não se achasse a última cocadinha do pacote, Fariam mais bonito quando estavam eles sozinhos como italianos, né? Isso. E não somente quando eles estavam agregados a outra tropa, né? Por exemplo, a tropa alpina, você vai falar, a tropa alpina na Rússia foi de fuder, de fantástica. Os italianos provaram o valor. O soldado italiano, aquele que marchava na ofensiva, provou seu valor como um soldado quase que indestrutível, lutando sempre sem munição.
sabe, sempre em condições adversas e mesmo assim lutando no terreno, que era no norte da África ou então na Iugoslávia, sempre comandados, era aquela mesma ideia de que falava na Primeira Guerra Mundial dos soldados britânicos que eram leões conduzidos por cordeiros ou até por burros. E a mesma coisa se fala na Segunda Guerra Mundial, que os italianos eram leões que não eram conduzidos por oficiais que correspondiam à altura. Muita gente fala que sobre Rommel os italianos deram trabalho, mas deram trabalho mesmo. A participação italiana em El Alamein foi sensacional. Aguentaram o rojão mesmo. Tinham mais tropas italianas do que alemãs. Apesar de que todo mundo entender que foram os alemães que ditaram o ritmo. Os alemães foram cruciais, como nos Balcãs. Porém, não se pode esquecer da participação italiana, dessa mediocridade dos oficiais e da valorosa e honrosa participação dos soldados, os pé de poeira, que levavam um cara a se juntar a Ariete, a Litório, tocar o terror em El Alamein. E só um adendo que eu queria colocar, muita gente culpa os alemães não terem chegado em Moscou antes do inverno porque os alemães foram ajudar os italianos, né, nos Balcãs. Então, muita gente defende disso. Porra nenhuma. A estratégia de Hitler quando invadiu a União Soviética era: vamos destruir as tropas ao ocidente do Dnieper, que vai acontecer que nem em 1917, vai haver uma revolução. Essa que era a estratégia. Como eles viram que não deram certo, mudaram a estratégia para Moscou, e isso já em julho e agosto. Então fica querendo culpar italiano de que atrapalhou Barbarossa, isso aí é quem não tá ligado. Não, e a gente tem que ver que existia dentro da estratégia alemã, existia aquela questão de você deveria destruir o seu exército inimigo, né? Para vencer efetivamente a guerra. Aquelas operações de cerco. Exatamente, as operações de cerco, grandes operações, grande quantidade gigantesca de prisioneiros. Só que isso quase aconteceu na União Soviética, se a gente parar para pensar, até o momento em que os alemães estiveram em Moscou, e na verdade o resultado não foi esse. Isso. Né? Se você lembrar de como foi o avanço da Barbarossa até Moscou, foi um passeio, exatamente, né? Foi melzinho na chupeta. Se eu fosse culpar alguém, primeiro eu culpava o Bigodinho lá, que estrategista, não tinha estrategista porra nenhuma, que atrapalhou o Guderian, atrapalhou o grupo de exército centro. Sempre no começo falava, é Moscou, minha gente, é Moscou, e o Bigodinho, mostrando tanto que era burro, falou que não. Porém, tem que lembrar da Rasputitsa também, a lama que parou. Quem parou os alemães também naquela época lá foi a lama. Foi o outono. O outono parou e olha que a logística alemã era muito, acho que 80%, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, meu caro ouvinte me informe, mas era 80% hipomóvel. Hipomóvel, exatamente. E quando chegou o momento do outono, o outono chuvoso, antes do inverno, que todo mundo fala do inverno, o inverno matou de frio. Mas quem parou o avanço, quem complicou o avanço alemão foi o outono. Aí todo mundo fica falando, porra, entrou depois, foi salvar os italianos. Não era estratégia na época para os alemães, não. A estratégia era destruir tudo, que ia haver revolução, aquelas batalhas de cerco de Kiev, Smolensk, que as batalhas todas, enfim. Uma conclusão que a gente pode chegar. A Itália não estava preparada para a guerra total que se iniciou em 39. Eles avisaram, mas entrou em ouvidos, os alemães deram de João sem braço. Não, beleza, é isso aí. Na hora que eles viram que, se não entrasse em guerra, eles iam sobrar, ia sobrar mais que chuchu na janta. O que aconteceu? Entraram em guerra. Linhas estendidas, falta de matéria-prima, base industrial fraca. Aí já é, meu amigo, falta de junto dos equipamentos bons, falta de equipamento e falta de equipamentos bons. Pronto. Então nós podemos falar que, sim, oficiais medíocres, porém soldados que se portaram como leões e que, devido às circunstâncias, acabaram por pagar um pato muito grande. E vale lembrar também que uma coisa que ajudaram muito contra os italianos foi o Ultra. Opa! Aquilo dali ajudou muito no Mediterrâneo. Então, antes de a gente concluir o episódio, aproveitando toda essa questão de equipamento e das batalhas de solo que a gente falou, falar um pouquinho da aeronáutica e da marinha. Manda ver.
Isso aí. Começando aqui pela aeronáutica, a aeronáutica italiana ela foi pioneira no emprego de aeronaves em condições de combate. Já no dia 23 de outubro de 1911 aconteceu o primeiro bombardeio. O primeiro voo de reconhecimento em 23 de outubro. Em 1º de novembro de 1911, o primeiro bombardeio na Líbia. Que foi uma granada que jogou, o caboclo jogou lá de cima. Tudo bem, é um bombardeio aéreo. É o primeiro. Em 1923, a Força Aérea conseguiu esse status independente, né, já não era mais uma força vinculada ao Exército ou à Marinha, e entrou na Segunda Guerra Mundial com 3.296 aeronaves. A maioria delas, Rudel, atenção, quase obsoletas. Um abraço para o aviador Perneta. Os bombardeiros Fiat BR-20 foram bastante usados contra bases militares francesas naquela invasão que a gente comentou no início do episódio. Foram 716 missões apoiando essa invasão do exército. Foram lançadas nessas missões cerca de 276 toneladas de bombas. Só que dessas 276 toneladas, somente 80 toneladas atingiram seus alvos e os danos foram mínimos. O John Mirolha. É isso aí. Outra participação interessante da aeronáutica italiana foi na Batalha da Inglaterra. E daí aquele momento de reflexão. Como assim a Itália participou da Batalha da Inglaterra? Pois é, a Força Aérea Italiana estava lá. Sim. Com caças, com alguns bombardeiros e algumas aeronaves simpáticas, alguns biplaninhos, que de repente se encontraram com Spitfires e Hurricanes no meio do caminho. E assim, das 170 aeronaves que foram mandadas da Itália para a Batalha da Inglaterra, praticamente ninguém notou que a Força Aérea Italiana estava em combate. Das máquinas que a gente pode destacar, duas que eu gosto bastante. O Mach 202 Folgore é um caça que lembra bastante o visual do Messerschmitt 109. Ela tinha alguns problemas sérios de estabilidade, dependendo da manobra. Ela entrava num giro, entrava num spin que não dava para tirar. E o rádio era pouquíssimo confiável. Era comum pilotos sinalizarem para os outros movimentando as asas, dando aquela balançada, porque o rádio já tinha abandonado o combate. Mas, de modo geral, era uma aeronave legal, uma aeronave boa, que não é muito lembrada quando a gente pensa em caças da Segunda Guerra Mundial, mas as 1.150 unidades produzidas, algumas delas foram avaliadas no pós-guerra e realmente era um avião interessante. Um outro probleminha do Folgore era o armamento, só tinha 2 metralhadoras e elas tinham a tendência a engasgar. Mas, ok, assim, pro que estava previsto... Uma boa aeronave, pero não mútil. Não era bereta. Não era bereta. Não era bereta. Outro avião interessante é o Piaggio P-108, que era um bombardeiro pesado quadrimotor. Isso daí era praticamente uma B-17 polenteira. Como é que era o nome dele? Era o Piaggio P-108. Depois dá uma procurada aí. Ele é bonito, bonitão. Ele foi pensado para fazer o que nenhum bombardeiro alemão fazia na época. O negócio é que eles foram poucos e a guerra acabou cedo para a Itália, pelo menos no grosso da tropa italiana. Estavam previstas no projeto 4 versões, mas apenas cerca de 40 a 50 unidades do Piaggio P-108 foram produzidas. Entre os homens, os 3 principais ases foram o Teresio Vittoro Martinoli, com 22 baixas, o Franco Lucchini, com 22 baixas, e o Leonardo Ferrulli, com 21 baixas. Isso, notas da Força Aérea Italiana. Da Marinha, a gente remonta a origem da Regia Marina a 1861, junto com o surgimento do Reino da Itália, e a Marinha entrou na Segunda Guerra Mundial como a 4ª maior marinha do mundo. Como o Paulo falou, o Mussolini tinha obsessão com o Mediterrâneo, chamava o Mediterrâneo de Mare Nostrum, o que explica a tendência de expansão italiana pelo norte da África, pela Grécia e pelos Balcãs, queria reconquistar o litoral do Mediterrâneo como primeiro passo. Só que a Marinha tinha muita dificuldade em atualizar tecnologicamente os seus navios. Coisas que faltavam com frequência era radar e sonar. Aí é danado, aí Fica difícil. Fica complicadinho. Fica complicadinho. Quando eles topavam com a Royal Navy já estava atirando faz tempo. Muito tempo. E eles não sabiam de onde que vinha e só tinha como atirar de volta com contato visual pleno para fazer os cálculos de distância. Ainda assim, entraram na guerra com 6 encouraçados, 19 cruzadores, 59 destroyers, 67 torpedeiros, 116 submarinos e mais uma variedade de navios e de barcos e barquetas e caiaques menores. A Marinha não tinha um braçaero próprio, como a gente comentou, então era comum ficar no vácuo, ficar sem cobertura. E dos
32 submarinos italianos que operaram no Atlântico, 109 navios aliados foram botados para o fundo d'água. Uma tonelagem boa, hein? Sim, 593.864 toneladas para o fundo d'água. Isso é uma outra coisa que a gente colocou no início do episódio, que alguns destaques da Itália na Segunda Guerra Mundial não são muito comentados. Esse é um caso. A Marinha Italiana era tão folgada que eles chegaram a planejar um ataque contra o porto de Nova York para dezembro de 42. Eles mandaram, eles chamam de Frogmen, aquelas forças especiais da Marinha para dinamitar... Mergulhadores para dinamitar duas naves capitais no porto de Alexandria para fechar o porto. Pois é, para ver. Eles afundaram o Queen Elizabeth e o Valiant. Aí. É isso aí. Porque também os britânicos, um ano antes, meteram uns torpedos lá em Taranto, lá, ferrando. Taranto foi lindo. Taranto foi lindo. Aeronaves quase obsoletas. Isso. Aí os japoneses aprenderam, o que fizeram? Swordfishes biplanos deram um trabalho para a Marinha Italiana no ataque a Taranto. Foi o primeiro ataque conduzido de um porta-aviões, primeiro ataque aéreo, né? Conduzido a partir de um porta-aviões, o Illustrious. Tem um ódio do Swordfish que tu não tem noção. Como assim, rapaz? Que avião tão bonitinho. Tem também, os italianos não eram bobos também não. Desde da Batalha do Cabo de Matapan ali na Grécia contra os britânicos, eles já sabia que tinha boi na linha. Que tinha o Ultra, não sabia que era o Ultra, mas tinha alguma coisa aí, e os alemães, não, que isso, o Enigma aqui, o trem é bom demais, não, pois é. Em Matapan, 3 cruzadores pesados italianos foram pro fundo, foram beijar o fundinho do mar, o Zara, o Pola e o Fiume, todos da mesma classe. Excelente. Então, é aquela coisa, né? A Royal Navy passava pela Itália ali, passava o rodo mesmo e não tinha... E deram bobeira. Ó, uma coisa que podia ter... Ó, isso aí foi erro estratégico, erro de oficialato, erro de estratégia de Estado Maior. Eles poderiam ter conquistado Malta quando não tinha ninguém. Não conquistaram. Malta era um porta-aviões ali para os britânicos no Mediterrâneo. Quem atrapalhou todo o transporte de suprimentos para a África do Norte, a ponto de que o Africa Corps, quando acabou sem munição e sem gasolina, foi a Marinha Britânica e a Royal Air Force, no caso, RAF. Para fechar aqui o comentário da Regia Marina, eles operaram também um esquadrão de 4 lanchas armadas no Lago Ladoga. Para quem lembra aí, o cerco de Leningrado, quando aquela coisa arada toda lá não estava congelada. Sim. Enquanto havia água no Lago Ladoga, havia 4 lanchas de um esquadrão da Marinha Italiana. E como curiosidade final do meu comentário aqui, a Itália sai da guerra, parte da Marinha Italiana ficou sob comando alemão. E isso foi realocado, então a gente tinha diversos combatentes italianos da Marinha aí ainda em combate, apesar da Itália ter saído da guerra oficialmente. Aí que a Alemanha sai da guerra em maio de 45 e parte desta marinha fica para o Japão. Olha só. Olha que beleza. Os Krauts estavam lá operando no Pacífico e o italiano ficou. O italiano foi repassado para a mão do japonês lá. Gente, no dia 30 de agosto de 45, o último submarino italiano, chamado Luigi Torelli, foi afundado de forma definitiva e irrevogável por um bombardeiro B-25 dos Estados Unidos. Todo mundo já tinha assinado as contas e no dia 30 de agosto de 45, um sub-italiano foi pro fundo pela última vez. Muito bem, excelente. Chegamos no fim do podcast, mas a gente ainda tem aquelas indicaçõezinhas marotas e bonitinhas de livros para você, meu caro ouvinte, que quiser se aprofundar um pouco mais na história da Itália na Segunda Guerra Mundial. Essas indicações aí vai mostrar bem aí o valor do soldado italiano. Por isso é importante a galera prestar atenção nas indicações aí de hoje. Paulo, vai daí que eu fecho aqui depois. Ó, eu vou indicar, no caso não é um livro não, é um filme, que tem até no YouTube, chama El Alamein, que é sobre a batalha na África do Norte, mas vista pela ótica italiana. Então dá pra perceber muito bem do que os italianos passaram na África do Norte. Um filme sensacional, vale a pena ver. Tem no YouTube. Maravilha. Muito bom. Só isso? Só esse. Só esse? É porque o livro que eu ia, o Mac já vai. Foi roubado. Afanou. Pra ver como as indicações às vezes são parelhas. O jeito que a gente pensa as indicações pra quem ouve a gente aí vão mais ou menos no mesmo sentido. O primeiro livro que eu deixo como indicação é do historiador francês Pierre Milza,
que se chama Os Últimos Dias de Mussolini. O título já é bem claro, já deixa entender. O livro é meio como uma queda, só que na versão italiana. Ele fala dos 3 últimos dias de vida do Benito, a captura, como é que foi organizado, o serviço de inteligência, tudo... Como amarrar ele do povo. Exato, tudo que envolve esses 3 últimos dias do Benito. E o segundo livro é a Indicação Comum, minha e do Paulo, hein? É um livro mais antigo, que se acha só em bons sebos ou na estante virtual, e ainda assim tá difícil. É um livro da editora, que saiu aqui no Brasil pela editora Flamboyant. Isso. Se chama 100 Mil Marmitas de Gelo. O autor é o Giulio Bedeschi. Sensacional esse livro. Absolutamente maravilhoso. Tem um episódio que eu não esqueço que eu li nesse livro, foi quando as tropas estavam marchando, as tropas italianas, ainda na Ucrânia, e eles entraram, passaram por um KV destruído. Eles falaram, gente, o que nós vamos fazer? O canhãozinho aqui que a gente tem não fura isso aqui de jeito nenhum. Então, eles, antes de chegar na linha de combate, eles já viram que, porra, vai ser foda. É difícil. Tem aproveitando aí passagenzinhas, tem uma passagem desse livro, 2 na verdade. A primeira é que eles estavam, né, nas suas trincheiras, estavam ali no momento de acampamento, e estava lá o chefe italiano fazendo aquele minestrone, né, aquela sopa de macarrão bonita, e do momento em que a sopa saía ali da cozinha até chegar onde já seria servida, ela congelava. Os ferimentos congelavam quando... Sim. Quando eles, vamos supor, o ferimento, principalmente de artilharia, essas coisas que tinham cortes, que começava a sangrar, quando você ia tratar o ferimento, ele congelava. Exatamente. E assim, muitos italianos, muitos alpinos morreram congelados em posição de combate, enquanto aguardavam as hordas e as ondas atrás de ondas de ataques de infantaria russa. Muitos congelaram com o de fuzil na mão, dentro da trincheira, aguardando o ataque russo. É um livro fantástico, impressionante. Leiam esse livro. Leiam, por algumas favor. partes que me marcaram para colaborar também com a curiosidade do ouvinte aí. As últimas cenas de combate da artilharia italiana, o último canhãozinho atirando, e o pau comendo, né, o pau torando, adoidado, e a cada tiro o responsável pela munição ia fazendo a contagem regressiva. Só tem mais 8. Só tem mais 7. Falta 2. E vai crescendo aquela tensão digna dos melhores filmes de guerra que a gente assiste hoje. Só que num livro que você vai lendo cada vez mais rápido. É muito bom, é fantástico. Eu senti frio e senti fome lendo esse livro. Sim, sim. Não é qualquer narrativa. O autor, ele é veterano da Divisão Júlia, e para sentir o drama, mais do drama, como a gente comentou, o grosso da narrativa desse livro é justamente essa tropa de artilharia alpina lutando na planície e fazendo uma retirada que eles praticamente atravessam a Ucrânia inteira a pé. Sofrendo assédio em cima de assédio das tropas soviéticas, e eles conseguem chegar do outro lado e serem resgatados sem perder efetivamente nenhuma batalha. Na dica de nada. O pessoal era muito bom. Não é à toa que na historiografia, nos anais da história militar russa, eles citam os italianos como os que não foram derrotados. É isso aí. Na Rússia. Sim. Maldito flanco esquerdo, maldito flanco direito. Sacou? Muito bom, excelente. Mac Então Paulus, obrigado. Um abraço. Excelente CGCast. Agradeço a todos, agradeço ao nosso ouvinte. Encontre a gente principalmente no nosso site, clubedosgenerais.org, mas também em todas as redes sociais, as mais badaladas, a gente tá por aí. Muito bom. Meu caro ouvinte, obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Tchau.